Vamos então falar sobre a Palestina do Novo Testamento. E naquele contexto, né, do Novo Testamento, a Palestina ela era um lugar bastante estratégico, né, porque naquele período em que os romanos governavam, ali eles tinham, né, um modo de perpassar entre egípcios, assírios, né, no caso dos gregos principalmente, persas, e aí nisso, enquanto os egípcios tiraram proveito daquela região, os assírios, né, os babilônios, os persas e os gregos tiraram proveito daquilo, né, os romanos tiraram mais proveito ainda, né, era uma região, né, que, como é que eu posso dizer, se a gente for pegar a ideia, né, as estradas dessa região levava a todas as partes do mundo dominado de então, né? Não sei se você já ouviu falar da Pax Romana, né, que o governo romano tinha construído estradas e através dessas estradas ele tanto ia para a questão das conquistas quanto da manutenção dessas conquistas, e isso de certa forma contribui inclusive para a propagação do evangelho, porque nisso que era uma região protegida pelo Império Romano, também havia o que? Policiamento, e isso, além de assim, tem vias para você chegar onde você quer, e ao mesmo tempo tem policiamento para você ter o mínimo de problema possível, certo? E aí, quando o Alexandre Magno ele conquistou e helenizou o mundo de então, a Palestina sofreu essa influência, tanto que até no nosso contexto religioso, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, naquilo que a gente chama de Septuaginta, e nessa luta, né, da influência grega, inclusive contra os judeus, por exemplo, houve uma resistência. Você vai encontrar até isso no livro de Macabeus, né, que é um livro que você vai encontrar na Bíblia Católica, não na evangélica. Você vai ver uma resistência, né, dos irmãos Macabeus contra a cultura grega, né, pelo fato de, como é que eu posso dizer, haver aquela ideia de assim, estão tirando de nós a nossa essência, porque a cultura grega ela teve uma força tão grande que mesmo Roma dominando militarmente o mundo, não dominou culturalmente como os gregos, tanto que você vê a influência grega, inclusive nas nossas palavras, até o dia de hoje, né? A gente vê a influência grega no pensamento filosófico até o dia de hoje, para você ter uma ideia da força, né, do trabalho que Alexandre o Grande, apesar de morrer novo, ele conseguiu realizar. E aí, quanto a algumas outras situações, né, a gente vai observar aqui, né, que Roma dominou o Oriente Médio e a Palestina de modo que os romanos, de Pompeu a Herodes, né, o Grande, a Palestina foi governada pelo procônsul romano que residia na Síria, e os seus limites, né, abrangiam a Idumeia, Samaria, Galiléia, Decápolis, e algumas cidades gozavam de certa liberdade que lhe foram otorgadas ainda pelos gregos. Em cada uma dessas 4 regiões acima mencionadas havia um governador que era indicado pelos romanos. Então, não sei se você percebe que há aquela situação em que o próprio Pôncio Pilatos, ele chega, né, para Jesus e fala assim: você não sabe que eu podia fazer alguma coisa para te aliviar? Né? Então, havia lideranças, né, por exemplo, no caso, gente que aparentemente era do povo, como o caso de Herodes, que não era bem judeu, né? Ele era idumeu, mais da descendência de Esaú, edomita, mas assim, como representante daquela região, como assim, a gente pega um cara que é próximo a eles, para esse cara governá-los, só que no fundo, ele é um rei vassalo, quem governa sou eu,
né? Uma coisa mais ou menos assim. E isso, exatamente. Como é que eu posso dizer? Exatamente, porque assim, tanto que ela precisa bater um papo com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro bate um papo com ela, mas quem governa é o primeiro-ministro, né? Então, por exemplo, a gente aqui verifica que assim, não, a gente tem alguém da gente dizendo o que é para a gente fazer, mas o que acontece é que assim, esse cara, ele acaba como vassalo. Olha, eu te dou condições, eu te dou casa, comida, luxo, mas olha, reza nessa cartilha aqui, né? Então é uma coisa mais ou menos desse jeito, grosso modo falando. E nessa situação não havia coesão na pátria dos judeus, né? Cada uma das regiões agia independentemente da outra, e isso em prejuízo para todas. Quando Herodes o Grande foi indicado pelo imperador Augusto, rei da Palestina, ele procurou imediatamente unir o país, e uniu. A Palestina, que não passava de um aglomerado de cidades, tornou-se uma confederação consistente. Seus limites sob Herodes o Grande iam do norte de Dan até o rio do Egito ao sul, a leste toda a Transjordânia, incluindo Bereia, Itureia, Traconite, Auranite e Batania, e a oeste o mar Mediterrâneo. As pequenas, bem como as grandes cidades da Palestina, todas estavam debaixo da mão forte e eficiente do grande Herodes. Estabeleceu centros fortificados em cidades como Hebrom, Euterópolis, Heródion, Massadá, Jerusalém, Gezer, Gófina, Siquém, Samaria, Megido, Giscala, Jericó, Fazaeles, Alexandrium, Arquelaus, Citópolis, Tiberíades, Cafarnaum, Corazim, Maquerus, né? E quase todos esses lugares ou eram fortificados com muros ou com contingentes militares. Herodes o Grande foi reconhecido como um dos maiores administradores de Israel desde o tempo de Salomão. Levou suas reformas administrativas e seus empreendimentos por todo Israel, agradando os judeus e causando surpresa aos romanos. Então, tanto que ele chega a ser chamado de o Grande. Então, como é que eu posso dizer? A questão política dele foi, assim, naquele contexto ali, muito boa. Por quê? Porque se ali tivesse um barril de pólvora, quer dizer, se aquele barril de pólvora estourasse, imagina, um lugar que é estratégico para todas as partes do mundo dominado de então. Se aquilo ali, né, imagina, é como o núcleo do seu trabalho, né, que é como um Benjamin, né, que serve para várias coisas. Se ele dá problema, você tem um problema de conexão, né? E aí nisso, tendo um cara que é bom nisso daí, então você consegue ter uma unidade. Tanto que assim, uma das coisas que prejudica o cristianismo no tempo de hoje é justamente essa fragmentação, que há um tempo atrás, antes da Reforma Protestante, não vou fazer juízo de valor sobre se a igreja estava certa ou se ela estava errada, se agora ela está certa ou se ela está errada. Mas, tecnicamente falando, se você observar, você tem um representante do cristianismo católico, mas você não tem um representante do cristianismo protestante. Ou seja, você vai ver o Malafaia falando em nome dos evangélicos no Brasil, e você vai ver gente dizendo: Malafaia não me representa, né? Então, digamos, se alguém quiser sentar para dialogar com os protestantes no Brasil, vai ter um problema muito grande, né? Porque assim, não vai alcançar todo mundo e vai sempre ter alguém dizendo que foi colocado à margem. Se for conversar com uma liderança católica, é muito mais fácil, né? Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui que ele conseguiu gerir no contexto do povo dominado e, ao mesmo tempo, dialogar com o povo dominador, né? E aí, nesse caso, a morte de Herodes o Grande causou o desencadeamento de uma série de transtornos que conduziram Israel a um semi-caos. Herodes morreu quando Jesus devia ter mais ou menos de 3 para 4 anos de idade. Os romanos dominavam a Palestina desde 63 a.C. Os atuais amos de Israel resolveram
retalhar a terra dos judeus. E aí a coisa foi começando a ficar diferente. Em vez de ter um governo único, né, como era antes, começou a dividir da seguinte maneira: Herodes Arquelau, né, que era filho de Herodes o Grande, e a ele coube a parte mais significativa da Palestina. Ele começou a governar Judéia, Samaria e Idumeia, e aí ele governou apenas 6 anos e os romanos o exilaram. E o governo dessas regiões, incluindo Síria, passou às mãos de procuradores, nomeados diretamente pelo imperador. Mais tarde, os romanos entregaram a Herodes Agripa I, o que pertenceu a Arquelau, né, que foi o cara que foi exilado. Depois, né, um outro nome, Herodes Antipas. Perdão por falar depois, não, que governou depois de Arquelau. Depois de Arquelau foi Agripa, Herodes Agripa. Mas, seguindo aqui, tinha Herodes Arquelau, Herodes Antipas, né, e esse Herodes Antipas reinou na Galileia e na Pérea, né? Sua capital foi Tiberíades. No além Jordão, seus domínios foram do Yarmuk ao extremo sul, incluindo Maquerus. E aí também tivemos Herodes Filipe, coube-lhe Bazã, com os 5 distritos: Gaulanita, Betânia, Auranitas, Itureia e Traconites. Também, no caso, tivemos o governo de Herodes Agripa I, sucessor de Arquelau, certo? E deram-lhe os romanos modestas partes nos Líbanos e Antilíbanos. Após a morte de Herodes Antipas, Herodes Agripa tomou conta de Galiléia e Pérea e mais a Judéia. Construiu o 3º muro de Jerusalém, recentemente descoberto pelos arqueólogos. É o Herodes que mandou matar Tiago, né? Você lembra daquela passagem, né, do Herodes que manda matar Tiago, e aí nisso que vê que o povo fica animado, porque o povo gosta de sangue, né? A gente vê pela própria internet, né? Se você posta uma coisa abençoadora, um ou outro vai olhar, mas se você postar uma treta, né, aí começa. Então, aí nesse caso a gente, por exemplo, vai ver aqui, ele mandou matar Tiago, como está lá em Atos 12, versículo de 1 a 4, e prendeu Pedro. É o mesmo que morreu esmagado pelo juízo de Deus e pelo orgulho que lhe enchia o coração e a vaidade que o dominou, né? Você vai ver Atos 20, versículos 20 a 22. Além de Arquelau, Antipas, Filipe e Agripa I, também temos Herodes Agripa II. Com apenas 17 anos, ao morrer seu pai, pretendeu herdar o reino, grande, forte e rico. Os romanos, porém, fecharam-lhe a porta, deram-lhe depois a tetrarquia de Herodes Filipe e Lisânias. É o Herodes que interrogou Paulo no julgamento perante Festus, Atos 26. Então, esse Herodes Agripa é aquele personagem da situação de Paulo, e a série imensa de mudanças e transformações começou com a divisão do reino de Israel ao tempo de Roboão e Jeroboão. Acentuaram-se com o apogeu assírio, que acabou levando em cativeiro o reino do norte. Recrudesceram com Judá na Babilônia por espaço de 70 anos, libertos da dominação medo-persa, e finalmente a Macedônia, que provocou em todo Israel as mais sérias reações. Então, há um tempo atrás, a Palestina era uma coisa mais homogênea. Você tem o governo de Saul, você tem o governo de Davi, né, que amplia o governo de Saul, você tem o governo de Salomão, em que há uma unidade no governo. Salomão mancou, né, deu aquela vacilada. Nisso Deus deixa claro para ele que, olha, você não vai ver isso, mas depois da sua morte não tem mais Reino Unido, né, vai ficar tudo dividido. E aí nisso a gente tem Reino do Norte, Reino do Sul. Primeiro, o Reino do Norte é dispersado pelo Império Assírio, né? O povo assírio vai lá, tira, né, o povo de Israel e coloca um pouco em cada nação para tirar a identidade do povo, e pega um pouco de cada nação e coloca no território de Israel. Para quê? Para ter aquela aculturação, enculturação, de modo que as pessoas não tenham mais aquela religião pura, digamos assim. Não é mais aquela religião passada ali de pai para filho, mas vira uma religião que
ela é bem, como eu posso dizer, heterogênea, tanto que quando os judeus voltam, eles têm problema com os samaritanos, porque a religião samaritana já está bem, como eu posso dizer, sincrética, né? Então há uma mistura muito grande. Continuando aqui a nossa leitura, deixa eu ver aqui. Com a cultura grega implantou-se também a religião, e a esta os judeus se opuseram até o sangue, e por causa disto irrompeu a guerra dos Macabeus. O poder romano foi mais na direção política do que espiritual. De certo modo, aceitaram e incentivaram a cultura grega em todos os seus aspectos, até mesmo no que tangiam aos deuses. Então a gente percebe que o problema dos gregos, que os romanos não tiveram, tem a ver com a questão da religião. Então a gente, por exemplo, vai observar que enquanto os judeus, enquanto os gregos pegam as questões religiosas e tentam incutir na cabeça dos judeus, os romanos fazem o seguinte: olha, a gente manda aqui, agora cultuar, adora o Deus que você quiser. Tanto que os romanos não perseguem a religião dos judeus. Vem a perseguição contra os cristãos depois que fica claro que o cristianismo não é uma seita do judaísmo, o cristianismo é uma religião à parte. Aí começa a ter problema. Mas enquanto as pessoas pensam que o cristianismo é a seita do Nazareno dentro do judaísmo, está tudo tranquilo, tudo de boa. Então os romanos não têm o problema que os gregos têm. E aí, como os gregos entraram na seara espiritual, aí veio a resistência, como nós falamos lá atrás, da guerra dos Macabeus. E aí, deixa eu ver aqui, o Senhor Jesus nasceu no apogeu do reinado de César Augusto, Lucas 2, versículo 1, e começou seu público ministério na segunda década do governo de Tibério César, ou seja, o outro imperador, Lucas 3, versículo 1. Nasceu no ocaso do grande reinado de Herodes, que não é imperador, é um rei vassalo, né? Lembra, Herodes o Grande, cujo domínio, através de seus descendentes, se estendeu até a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Por quê? Porque os judeus quiseram resistir o poder romano. Aí nisso, o Império Romano bateu pesado e aí acabou com Jerusalém no ano 70. O mundo palestino em que Jesus viveu era diferente daquele de Davi e Salomão e mesmo de Zedequias. Geograficamente, não respondia pelas antigas fronteiras, política e economicamente, tudo mudado. E outro diferente, até mesmo no campo espiritual. H. Eidana, a esse respeito, declarou: o mundo greco-oriental, criado por Alexandre, fora conquistado e reorganizado por Roma. Roma, porém, mudara-lhe apenas a feição externa. Se alguma contribuição houve para o conteúdo essencial do pensamento e vida, foi indireta. Lembra que a gente falou agora há pouco, que Roma trabalhava os aspectos político-militar, não necessariamente filosófico, intelectual, nem religioso. Porque para Roma o importante é o seguinte: a gente domina a terra, a gente controla o dinheiro, a gente pega as riquezas, a gente extrai os impostos, Então, ou seja, essa terra é nossa. Mas olha, não vamos entrar em pormenores, o que aconteceu com os gregos, que no caso dos judeus deu problema, certo? Aí nessa situação aqui, até porque os judeus passaram por 70 anos de cativeiro, justamente por causa do sincretismo religioso. Então, ou seja, eles ficaram tão fechados que não conseguiram aceitar nem Jesus, só para ter uma ideia. E aí, continuando aqui, no âmago, o pensamento e a vida do mundo oriental permaneceram greco-orientais. Ao marchar com suas legiões rumo ao leste, Pompeu não destruiu os revoltados da conquista de Alexandre, apenas foi vitorioso em sua tentativa de estabelecer a paz
e a reorganização dos domínios caóticos de Alexandre, para que o vasto programa de helenização pudesse ser levado adiante com a mesma eficiência. Então você tem, por exemplo, o helenismo está ali, né, influenciando a região. Alexandre o Grande morre, e aí nisso as pessoas que vêm governar no lugar de Alexandre não é um sucessor único, mas são 4, se minha memória não me trai. E aí nisso, quando eles são vencidos pelo Império Romano, você tem a ideia de o seguinte: olha, não vamos mexer nisso daí, vamos só controlar politicamente, do jeito que está já está bom, até porque assim, se o povo, né, foi capturado ideologicamente, se o povo foi capturado no modo de pensar, para que a gente vai esquentar a cabeça com isso? Quem não foi capturado no modo de pensar? O judeu. E mesmo assim, na questão da fé, porque até mesmo no texto sagrado, eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, que é a Septuaginta. E no caso dos cristãos, escreveram o Novo Testamento em grego comum, para ter uma ideia, né, da força do pensamento grego, mesmo no período em que os romanos governavam, só para ter uma ideia, né? E aí, continuando aqui, deixa eu ver, o helenismo volveu-se para Roma com sua cultura e fez do Império Romano um mundo greco-romano. Então a gente percebe que assim, no aspecto, né, como é que eu posso dizer, no aspecto do pensamento religioso, o mundo greco-oriental, ele acabou se tornando um mundo greco-romano, né? Ele era greco-oriental naquela questão da ideia, e ele ficou greco-romano basicamente na questão da política, digamos assim, né? E aí, para entendermos o mundo em que o Senhor Jesus viveu, remetemos o leitor para a obra especializada de Ernesto Nino. Delinearemos em rápidas pinceladas o contorno geográfico da Palestina nos dias do Novo Testamento, com alguns coloridos de sua história. Os limites dessa Palestina, no geral, eram um pouco menores do que a de Davi e Salomão. Você deve observar, né, que assim, no tempo de Saul era um tamanho, Davi, como um conquistador, ampliou, Salomão, de certa forma, manteve, mas aí com o reino dividido a coisa foi começando a ficar menor. E aí quando eles voltaram do cativeiro, eles não recuperaram mais o tamanho que tinha anteriormente. E aí as fronteiras flutuavam ao sabor da política e dos políticos. Uma coisa, entretanto, era certa: havia liberdade religiosa. Os romanos eram implacáveis nos assuntos administrativos. Nos espirituais, entretanto, eram tolerantes. Quer adorar teu Deus? Vai lá. Na linguagem de hoje, quem é de shalom, shalom, quem é de aleluia, aleluia, quem é de axé, axé, tá dando para entender? É uma coisa mais ou menos assim, cada um no seu quadrado, a gente não vai se meter nesse negócio, certo? Agora é o seguinte, na hora do imposto não, o imposto é aqui, entende? É mais ou menos por aí. E aí a Palestina, dos dias de Jesus, compreendiam 5 regiões ou distritos principais. A gente tem, por exemplo, a Galileia, a gente tem Samaria, a gente tem Judéia, Decápolis e a gente tem Pérea. E é claro, para não ficar grande demais, a gente vai fechar esse bloco e começar um outro, beleza?